Beleza. Tá super direitinho. Açúcar faz mal à saúde. Açúcar faz mal à saúde. Açúcar em excesso faz mal à saúde. Açúcar em excesso faz mal à saúde. Do pomar nasceu a maçã. No pomar nasceu a maçã. No pomar nasceu limão e maçã. Desculpa, o resto é a cadeira. No pomar nasceu limão e maçã. No pomar nasceu limão e maçã. Minha casa tem 2 janelas. Minha casa tem 2 janelas. Minha casa tem 2 janelas na sala. Minha casa tem 2 janelas na sala. Detetive de animais. Desculpa, Detetive de animais. eu só entendi animais. Detetive de animais. Detetive De animais. Tentativa de achar animais. Tentativa de achar animais. Perfeito. Foi. Vamos lá, mais uma listinha de palavras, palavras pequenas, palavras maiores, tá? Dar. Vamos lá. Dar. Dar. Malhar. Vai. Malhar. Malhar. Médico. Médico. Mia. Mia. Tem dente. Hã? Tem dente. Tem dente, isso? Isso. Tenente. Tenente. Isso. Miojo. Miojo. Nojo. Nojo. Engraçado. Engraçado. Engessado. Engessado. Isso, legal. Apertei tudo? Acertou tudo. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou contar uma historinha e aí depois você vai me recontar ela, o que você entendeu dessa história, tá? Não vou dizer. Tá. E aí eu vou deixar um som bem baixinho acontecendo. Como você está captando bem o som, você está começando já a escutar? Tem alguma coisa tocando? Tá percebendo alguma coisa tocar? Então tá. Isso, por aí. Vamos lá. A aposta. Amélia é uma velhinha muito ativa e trabalhadeira. Um dia, ela entrou no ônibus carregando uma cesta. O cobrador ouviu um barulho e perguntou-lhe: a senhora está levando uma galinha na cesta? Amélia pensou e respondeu: galinha? Não há galinha nenhuma na cesta. O cobrador insistiu tanto que a Amélia resolveu fazer uma aposta. Senhor cobrador, se for galinha, eu desço agora do ônibus. Se não for, eu viajo de graça. Muito bem, disse o cobrador. Concordo. Amélia então levantou a tampa da cesta e um galo de cresta bem vermelha cantou satisfeito. Viu só? Eu não disse que não era galinha? O cobrador riu e deixou a galinha viajar de graça. E aí? A história de uma galinha que foi pegar um ônibus, Isso. uma cesta, e o cobrador perguntou se não estava com uma galinha dentro da cesta. Isso. Aí me passa a galinha da galinha, aí fizeram uma aposta. Aí, se fosse a galinha, ela desceria. Certo. Se não fosse, ela andaria de ônibus, de graça. Isso. Aí ela resolveu abrir a cesta e saiu um galo bonito, com uma crista bonita. Isso mesmo. Muito bem. Se já saiu um galo, então o que aconteceu? Quem venceu essa aposta? Entendi. Quem vence essa aposta, então? Quem fez uma aposta foi a galinha, porque o galo não é galinha. Isso mesmo. É da família. Da família, mas não era. Mas não é galinha, não galo. Isso mesmo. Perfeito, Solange. Com ruído competitivo, baixinho, mas é um ruído, você está captando muito bem, né? Excelente. E fora o toque, né, da comédia, da ironia que está presente nesse texto, entendeu? Que é uma coisa mais difícil, é uma coisa que a gente também treina, né? Aquele contorno prosódico, né? Aquela nuance da fala. Você está fazendo uma piada ou você está me falando sério, entendeu? Começar a perceber isso, né? E você pegou super bem, entendeu? Como eu estou gravando, conta pra gente quanto tempo você já está implantada.
Eu implantei dia 3 de julho, em agosto, setembro, outubro, fez 3 meses. Vou fazer 4 meses, dia 3. Vai fazer 4 meses. Antes do implante, você estava num período aproximadamente de uns 6 meses sem ouvir, né? Com desconforto, né? Fiquei direto sem ouvir de janeiro até julho. Tá. Qual foi a melhor sensação que você teve na ativação? Poder ouvir. Qual foi o maior desafio em lidar com a ativação? Né? Aprender tudo de novo, porque é um diferencial. Você ouvir pelo ouvido é uma coisa, e pelo implante é diferente. Mas a vontade de ouvir o mundo eu me adaptei. Não faz hoje, não faz tanta diferença. Você roubou, bom, né? O importante é poder voltar a ouvir. Sem dúvida, sem dúvida. E isso foi até a buzina de carro. Você começa a dar valor às pequenas coisas. Um canto de passarinho, você não percebe, né? Passava por despercebido, vamos dizer assim. Hoje eu faço questão de parar e ficar, nossa, os passarinhos estão cantando ali, o passarinho está cantando aqui. Então, só um exemplo, entendeu? Quando cai uma chave, eu dou graças a Deus, a chave caiu, eu ouvi. Entendeu? Então, a gente começa a dar valor em outras coisas, né? Muda assim os parâmetros. Muda teus valores, teus parâmetros, tudo. Entendeu? Com relação às coisas. Então, é muito bom. E acho que uma coisa muito importante na tua história é principalmente assim, com o que você trabalha. Eu trabalho. Né? Você é uma pessoa super ativa e você trabalha com comunicação. Eu trabalho com comunicação, não preciso me comunicar. Exatamente. Mas se eu falar, preciso ouvir. Entendeu? Vamos lá. Queria te agradecer muito pela gravação, tá bom? Espero assim, que ajude muitas pessoas. A ideia de gravar, né, o depoimento teu era justamente esse. Poder desmistificar um pouco essa questão do implante, que ainda é muito nova para muita gente, né? E levar essa informação a quem ainda tem medo de tentar, né? E tem muita chance de dar certo, né? A gente tem que querer ter a nossa parcela de contribuição, né? De força de vontade, como você viu, como você já passou, né? De se empenhar, de correr atrás, de não deu certo, mas vamos de novo, vamos tentar novamente, né? Eu acredito que no meu caso, pelo que eu pude pesquisar, ele teve um diferencial. Porque algumas pessoas não foram, fora aquelas que já nascem com um problema, né? Mas uma pessoa da minha idade, 59 anos, perder a audição assim, o pior período para mim foi a ativação da memória auditiva. Então, isso, eu fiquei praticamente ao passo da loucura, né? Tem que fazer tratamento. Eu consegui passar por isso, mesmo surdo. E trabalhando, eu não parei nenhum, entendeu? Porque aqueles minutos que me davam de lucidez, eu sabia que dependia de mim para eu poder entender e sair daquele quadro, para poder inventar até o implante. E olha, se eu soubesse eu tinha feito, eu não podia, o implante por meio. De repente não teria passado por essas coisas. Mas foi um aprendizado, entendeu? Hoje eu leio melhor o lado das pessoas que eu também quero perder, por isso que eu prefiro não olhar, entendeu? E eu tenho 6 meses para ouvir normal. Isso mesmo. Como eu não sei, eu estou perto, entendeu? Eu sei que eu estou perto. Com certeza. E eu vou me esforçar por isso, eu quero ouvir o melhor. Você está de parabéns pelas suas conquistas. Mas eu tenho a ajuda de vocês, estou sozinha. Eu faço a minha parte, né? Com certeza. A minha parte é me empenhar. Você pensa, não fala, você faz o dever de casa. Aquilo que eu te falo agora, eu vou falar atrás de mim. Mas por que não? Tem que falar atrás de mim, que é melhor no meu tratamento, me ajuda. Isso eu acho muito legal da sua personalidade. Você se coloca na zona de desconforto. Você sai da tua segurança para que a coisa possa ficar melhor. Sim. Né? Eu acho que isso foi uma coisa que fez muita diferença no teu caso. Né? Vai fazer mais. Isso mesmo. Porque a gente precisa ser independente, a gente precisa seguir a vida, entendeu? Então, eu sou capaz porque eu não tenho no ouvido, entendeu? Mas sou normal porque a tecnologia, a tecnologia e vocês me ajudam. Então, eu tenho que
Paciente prevalecer isso, entendeu? Olhar para o meu bem-estar.